Mas só aqui, um gráfico que mostra os temas mais buscados no Brasil durante o debate da Band, considerando o início ali 8h15 da noite, só a partir do começo do debate em diante. E perceba que a Amazônia e desmatamento sobem muito na lista. Covid também, vacina, chegaram a ocupar o primeiro lugar das buscas no Google, porque no primeiro bloco, e aí já fazendo mais uma análise do que foi o desempenho dos candidatos nesse primeiro bloco, em que eles fizeram um enfrentamento direto, a inovação do formato permitiu que eles tivessem liberdade, não só para circular ali pelo cenário, mas também para usar um banco de tempos de 15 minutos cada um, e quando ele parava de falar, o relógio parava de contar. Contagem regressiva. Então, no primeiro bloco, os assuntos Covid, vacina, ficaram ali com o protagonismo do ex-presidente Lula, que conseguiu segurar num assunto que é desgastante para Jair Bolsonaro nesse primeiro bloco, por isso a campanha de Lula avaliou que ele foi bem no começo. Então, e nas buscas do Google, a reação ali, uma alta desses assuntos que ficaram entre os 8 mais buscados na caixinha do Google no Brasil inteiro. Então, depois vieram as perguntas dos jornalistas e ali a movimentação dos temas continuou. E no segundo bloco de confronto direto entre os dois candidatos, Jair Bolsonaro faz um pedido para que você que está assistindo faça buscas aí na caixinha do Google sobre desmatamento. E olha o que acontece com o item em vermelho da nossa lista, né? Vai para primeiro lugar em número, em volume de buscas. E ali, nesse bloco final do confronto direto entre os dois, um erro gravíssimo, né, do candidato Lula, que se perde no tempo. Isso foi apontado, inclusive, pela campanha, né, os integrantes da equipe dele. Foi um erro que pesou, custou muito para Lula, porque Jair Bolsonaro conseguiu ficar bastante tempo falando, depois 5 minutos praticamente, falando direto, sozinho, sem ser interrompido, sem ser questionado. E isso deu uma vantagem, né, nesse segundo confronto direto muito clara para Jair Bolsonaro. Então, falando sobre os temas, né, nesse primeiro momento, a pandemia que tomou bastante do primeiro confronto entre os dois candidatos, e que Lula fala que Bolsonaro se tornou um vendedor de remédio que não funcionava, que o Brasil tem 3% da população mundial, mas teve 11% das mortes. E no segundo confronto, em que eu acho que a situação se inverte, né, e Lula perde a vantagem para Bolsonaro, primeiro que o jogo de cena ali, o Bolsonaro teve mais domínio, né, da minha perspectiva, ele conseguiu circular melhor, ele conseguiu se aproximar mais do Lula, gerar um clima de mais conforto com aquela movimentação. Lula parecia ansioso, mexendo nas mãos o tempo todo, né? Enfim, os dois não estavam completamente seguros, mas como eu acho que os candidatos ao governo do Estado de São Paulo estavam, com aquele formato novo, né, um pouco intimidador, mas nesse segundo bloco o Bolsonaro chega a brincar, né, ele toca no Lula, faz uma aproximação que gera mais desconforto, eu acho. E para encerrar as observações que eu tenho, Cris, quando o Bolsonaro fala de corrupção, Lula perde totalmente o jeito ali, não consegue muito bem se acertar e perde uma oportunidade de desmentir Bolsonaro sobre o orçamento secreto, né? Que ele faz a provocação na resposta dos jornalistas ali, o assunto orçamento secreto vem, Bolsonaro lança eu não tenho nada a ver com o orçamento secreto. Apesar dele ter realmente vetado, depois ele voltou atrás e ele enviou a proposta do orçamento secreto para o Congresso Nacional. Então, assim, pontos altos e fracos de todo esse processo, né, do debate, que penso que foi histórico realmente. Acho que foi um dia muito importante para que o eleitor brasileiro tenha mais e mais informações para tomar uma decisão nesse dia importantíssimo. A democracia tem disso, né? A gente concorda, discorda, e o bom é ver o eleitor brasileiro usando as ferramentas que estão ali disponíveis para checar a informação em tempo real, né? Para pesquisar, para buscar mais e mais informações.